A história da Serra da Petrovina. Diz que um tempo atrás, a história da Serra da Petrovina da cidade grande de Pedra Preta tem grandes histórias para contar. Para vocês que não conhecem a Serra da Petrovina, é uma das belezas naturais aqui da região, uma das nossas belezas naturais da cidade grande de Pedra Preta e que ela é distrito, fica integrada aqui na cidade grande de Pedra Preta. E que é um lugar muito lindo que vocês precisam conhecer pessoalmente, né? Lá tem várias rochas grandiosas, vários contornos de terras maravilhosas que você se encanta ao subir esse lugar. Mas tem que subir com muito cuidado e descer com muito cuidado. Mas vamos lá para a nossa história? Como que começou essa história lá no começo? Diz a lenda que diz que tinha uma senhora índia que vivia debaixo daqueles torrão de terra, aonde ficava aqueles montes grandiosos, aonde ficava aqueles montes grandiosos daquela beleza. Essa senhora era uma curandeira, uma índia que sabia vários mistérios da natureza e que respeitava grandemente a natureza, né? Sempre que precisava de cura, sempre que precisava que fizesse um remédio, sempre que precisava que fizesse alguma coisa, ou que precisasse fazer um parto ou qualquer coisa assim, chamava essa senhora ali, que vivia totalmente sozinha debaixo daquela serra, totalmente solitária. Ela gostava de ficar sozinha, dizia a lenda que ela gostava de ser solitária, porque o pessoal achava que ela era má, que ela era bruxa, mas ela não era uma bruxa, ela era uma curandeira, ela era uma pessoa que sempre ajudava o pessoal. E sempre a senhora, que se chamava Petrovina, Dona Petrovina, sempre passeava por ali, por aqueles cantos, os fazendeiros sempre via ela, né, com a sua carroça, né, que ela ia para a carroça, para cima e para baixo, para buscar as coisas, os matos, para se organizar ali. E ela vivia naquela solidão sozinha, naquela solitude sozinha, né? Mas a Dona Petrovina andava por aquelas matas, andava por aqueles cantos, andava por aqueles lugares, curava, ajudava, sempre séria, com aquela feição sempre séria, né? Sempre séria ali para baixo. Naquela época não tinha essas estradas que tem hoje, que é tosa, essas estradas mais modernas, tudo asfalteada, não. Eram os triinhos, eram os trechos que se passava para lá e para cá. Era bem mais dificultoso do que hoje. Era bem mais difícil do que hoje as coisas, né? Mas Dona Petrovina, como ela vivia numa terra e protegia aquela terra, né? Naquele lugar, a terra dela era muito sediada, porque se dizia que tinha coisa ali valiosa naquela terra, né? Que se dizia que tinha grandes coisas e ela era grande protetora daquele lugar e ela ficava protegendo, porque as plantas, a natureza, as medicinas, tudo que vivia ali, ela protegia. Tinha uma água muito maravilhosa debaixo daquela serra. E a Dona Petrovina era uma das protetoras daquelas águas. Mas tinha homem-mar que queria a posse daquelas águas, que queria aqueles lugares. E Dona Petrovina sempre a protegia. Dona Petrovina sabia das coisas para que não enxergasse ela, para que não se via ela naquele lugar. E os caras queria, né? Como sempre tem o bem e o mar, queria que tirasse Dona Petrovina de lá. Mas Dona Petrovina não tinha como alcançar. Dona Petrovina tinha seus mistérios, apareceu quando queria, desaparecia também quando queria, né? Mas um dia, numa noite, na sua barraca, Dona Petrovina estava descansando. Quando nada mais ofertava, nada mais olhava, via de longe uma menina, lá de longe, enxergava, lá do outro lado, aquele fogo subindo, aquela fumaça. Quando for descobrir, era a barraca de Dona Petrovina tinha se queimado. Depois daquele dia, nada mais se soube aonde estava, aonde se via mais a Dona Petrovina. Dona Petrovina sumiu para sempre. Muitos mistérios diziam que tinham em torno daquele lugar. Não se acharam o corpo de Dona Petrovina no meio daquele incêndio, daquele barraco, daquele lugar. Muitos se diziam que Dona Petrovina correu de lá. Outros diziam que Dona Petrovina desapareceu. Outros diziam que Dona Petrovina virou águia e ficava em cima daquela serra sempre a vigiar suas águas, para que não mexia com aquelas águas de lá. Diz que Dona Petrovina tinha seus mistérios. Quando queria se transformar, se transformava. Quando queria proteger o que era seu, ela protegia. E o seu grande mistério e a sua grande força era proteger as terras,
Aquele lugar, a Pietrovina, era aquele lugar que tinha mistérios escondidos, onde não podia se ver, tanto é que se tinha uma cachoeira lá, e aquelas águas eram protegidas por Dona Pietrovina. Em homenagem a Dona Pietrovina, anos passaram, as histórias se contaram, e disseram que a Serra da Pietrovina foi chamada por conta da Dona Pietrovina. E essa é uma das lendas que se contam lá para aquelas bandas daqueles lugares. Dona Pietrovina era muito respeitada pelo pessoal que lá tinha, né? E assim se foi contada a lenda da Dona Pietrovina, ou melhor, da Serra da Dona Pietrovina, da beleza que se tinha no coração da Dona Pietrovina, que era igual a serra, belezura, linda, aconchegante e sempre que nos confortava com aquela beleza natural. Dona Pietrovina, como eu falei antes, tinha toda a missão de proteger aquele lugar, e se diz a lenda que até hoje ela protege aquele lugar, a Serra da Pietrovina, aquele lugar abençoado, bonito, chiquetoso falar, né? Dona Pietrovina sempre está por lá, protegendo seus filhos, que anda por aquele lugar, por aquelas bandas, por aquelas estradas, pelas aquelas curvas que às vezes até perigosas. Ela está por lá, né? E essa é a história, uma das mais lindas histórias das nossas lendas, e da Dona Pietrovina, da nossa Serra da Pietrovina, uma das nossas belezas naturais, das proximidades, das histórias grandes, das histórias da cidade grande, aqui Pedra Preta. A história da Pietrovina, Dona Pietrovina, essa senhora que deixou tantas histórias em seu legado, de uma lenda urbana que é sempre contada em todo lugar. Eita, nós! Esse é mais um episódio do nosso contador de história. Nas terras grandes de Mato Grosso, naquela época, lá no meio do mato, vivia um povo meio que escondido e ainda nascendo, começando naquele curritério pequeno, né, diante da beira daquele rio Águas Claras, né, que era um rio limpinho na época, que era um rio totalmente bonito na época, onde era a sobrevivência daquele povo. Nas beiradas daquele rio tinha um poço onde o povo bebia água. As mulheres lavadeiras sempre lavavam as suas roupas, faziam as suas limpezas ali pelas beiradas. Sempre tinha uma pensãozinha, um barzinho. Também tinha a grande farmácia do seu Zé Okada, que começou naqueles cantos pequenos. Que coisa, hein? Seu Zé Okada sempre fazia aquelas coisas, especialidades dele, para curar o pessoal ali dos cantos, para curar o pessoal que estava ali precisando, né? Ele tinha um dom da cura, da medicina, que foi lhe dado, que grande coisa, para ajudar uma comunidade que se ia se nascer, né? Se começou, foram dois amigos que vieram lá do Japão, num tempo muito difícil, mas começou a construir a história nova de uma cidade, de um canto, de um derredor, aonde era tudo mato, agora se torna uma cidade, uma pequena cidade. Durante a cidade ali, tinha uma ponte que cruzava o outro lado da cidade. Era tão pequeno, mas tão pequeno, que para ir para o outro lado, que para ir para o outro canto, tinha uma pequena jardineira que passava algumas vezes no dia para levar o pessoal e trazer para fazer as compras na cidade grande, que era a cidade vizinha naquelas épocas. Era tudo um pouco meio que atrasado, era tudo um pouco meio que distante, mas o pessoal começou a fazer a sua história ali constante, naquele curritério, quando no começo nem nome tinha, e o pessoal começando a querer municipar o lugarzinho, começou a colocar um nome especializado de Vale do Juí, mas a comunidade não gostou muito desse nome não, porque a comunidade queria um nome popular. Por quê? Porque eles viam um nome popular mais ligado para aquele lugarzinho, né? E ali se via aquelas pedrinhas pela beira do rio, pelos cantos do rio, umas pedrinhas. Uns diziam que eram umas pedras grandes que eram guardadas ali, outros falavam que eram as pedrinhas pequenininhas. Então é a história que fica na lenda, né? Tem muitas pessoas ali, como seu Jesuíno, né, seu Pedivino, que iniciou muito essas histórias, e muitos outros aí que começou essas histórias lá no comecinho, né? Lá também seu Zé Okada, toda a família Shimada, também estava por ali esperando as coisas acontecer para dar certo. Conforme o tempo passava, o pessoal apelidava daquele lugarzinho, aqueles trechinhos daquele lugar de Pedra Preta.
né? Quando ia na cidade grande, lá do lado, do outro lado, sempre chamava o curritéliozinho de Pedra Preta. Era um apelido carinhoso que eles tinham, né? Porque era chamada as meninas dos olhos aí da região sul aqui do estado de Mato Grosso na época, né? E teve que escolher um nome onde a população foi ter que colocar esse nome, porque tinha que colocar nos documentos ali assinados, né? Quando foi para escolher o nome, tiraram de Vale do Jurique, fizeram uma votação popular ali pessoal para saber como que seria o nome desse lugar. Acabou escolhendo o nome, que o nome seria Pedra Preta, e Pedra Preta foi ficando por conta do que? Uns dizem que é das pedras preciosas que tinha ali debaixo do rio, né? Mas outros também falam que era da lenda da senhora negra que teve um pé cortado também aqui da cidade grande, né? Então tem muitas histórias. O Bruno Lopes contou uma dessas histórias, ou melhor, as versões dessas histórias, e eu fui lá assistir no cinema. Foi chiquetoso demais. Mas qual a história que será que é a história que é mesmo a história real da cidade grande de Pedra Preta? Será qual que é a história que realmente foi colocada aí para o pessoal, né? Sabemos ali que o pessoal lá do passado, pessoal que se iniciou, os ancestrais lá do passado, quando começou, tinha um carinho enorme por essa terra. Falava-se muito da água boa e gostosa que tinha nesse lugar, da terra grandiosa que tinha nesse lugar, dos lugares potencializados que tinha nesse lugar. A grandiosa Serra da Petrovina, que em outro episódio eu vou contar essa lenda dessa história também, que continua a se falar, né? É uma história linda, é uma história que se cresceu, é uma história de pessoal que viveu muito tempo e vai vivendo muito tempo nessa cidade e vai construindo. Diz a lenda que quem bebe da água da cidade grande aqui de Pedra Preta, que agora já cresceu demais da conta, né? Diz que quem é o pessoal que bebe dessa água sempre vai embora, mas também sempre volta para beber novamente essa água, porque diz que é uma água deliciosa, uma água gostosa, é um tempo gostoso aqui nessa cidade. É uma cidade calma, é uma cidade muito de interior e com as belezas naturais para lá de Chiquetose. Aqui a gente tem o Rio Jurique também, que em outro momento a gente vai contar a lenda dessa história. Também tem aqui o Seringar, tem o Parque da Lagoa, que agora é mais moderna ainda. Tem a Cachoeira, né, que o pessoal conhece. Tem a Serra da Petrovina, o Morro do Moleque e muitas outras histórias. Também tem os nossos pioneiros que deixaram histórias para serem contadas. Tem os lugares históricos, como o antigo hospital, né? Também tinha a antiga farmácia do seu Zé Ocado, que hoje já não tem mais, só vocês vão encontrar aí nos documentos. Tem a casa do antigo fundador aqui também, tem muitas casas antigas ali na Vila Goiás, aonde tudo começou aqui na cidade grande de Pedra Preta. Começou tudo por aquelas beiras, por tudo por aqueles arredores ali, sabe? E a cidade, conforme o tempo foi crescendo, né? Quase completando seus 50 anos no ano aqui de 2026, mas foram mais de 50 anos que um pessoal começou a sediar essa história. Acho que tem lá para as bases de seus 70 anos que o pessoal começou a iniciar. Um lugar que era por mato, o pessoal começou a vir com as suas enxadas, carpi, fazer seus barracos, fazer suas casas de adobo, suas casas de sapê, suas casinhas antigas e construir sua família para deixar um legado. E até hoje o pessoal deixa um grande legado da cidade grande de Pedra Preta. A cidade menina que cresce bonita, e cada vez mais bonita se cresce. E que se valoriza a sua história e que se busca a sua cultura cada vez mais. E eu, velho Tião, tenho o prazer enorme de ter participado da construção dessa história linda, que sempre vai ser contado com muito carinho por nós aqui. E tendo essa oportunidade da gente contar aqui agora, sendo contador de história oficial aqui desse programa, a gente sempre vai trazer as histórias lindas que aqui sempre foi contada, que aqui sempre foi sediada, que o pessoal sempre gostou de ouvir, né? Uma história linda, uma história de respeito com nossos ancestrais, com os pessoais que começaram lá atrás e que fizeram acontecer esse lugar pequeno, mas tão grandioso no nosso coração, que o pessoal tem um carinho enorme, que sempre vai e volta, que sempre traz história, que sempre leva história, que sempre busca na memória as coisas boas que há de acontecer, as coisas boas que sempre aconteceu nesse lugar e as coisas que tem para contar. Quantas histórias, quantas memórias de pessoas que ficaram, pessoas que se foram, pessoas que estão no meio da gente, mas que também está dentro do nosso coração, que ajudaram a construir verdadeiramente tudo que está aqui hoje para a gente, para a nova juventude, para o pessoal que está aí prosseguindo, para o pessoal que está em frente. Que a partir de agora a gente possa construir uma história grandiosa, bonita, linda e diferente
para o pessoal sempre ouvir. E que um dia o nosso nome seja contado também nas histórias grandes da grande cidade de Pedra Preta, que sempre será e que será um dia. Uma cidade calma, uma cidade pequena, mas uma cidade grandiosa, em pura reciprocidade, em puro amor e de pessoas calorosas que estão prontas e preparadas para ajudar uns aos outros. E essa é a história do começo da cidade grande do meu coração, da cidade grande do nosso coração, da cidade grande de Pedra Preta. Aqui eu deixo minha contribuição, com muito respeito a todos os cidadãos, a todos os ancestrais também, como eu disse antes, que deixou a nossa história contada, que teve a coragem de desbravar tudo, que teve coragem de começar tudo lá atrás, para que hoje nós pudéssemos contar essa história aqui. A história da cidade grande de Pedra Preta, que sempre vai ser lembrada de um jeito diferente e bonito nos nossos corações. Pessoal, é isso. O nosso episódio de hoje foi esse. A história da cidade grande de Pedra Preta. Eita, nós. Que é o velho Tião. Falava dessas histórias de lambisomem. Vocês sabem que naquela época eu sempre achava que o Lampião virava lambisomem. Falava que falava isso pra Robertina, mas Robertina nunca me escutava, Robertina nunca me ouvia, porque ela achava que eu era um mentiroso, entendeu? E eu jamais vou contar mentira pra minha irmã Robertina. Falava pra ela, porque aqui nos bandos do Rancho Grande, né, lá pelos rumos da serra, das coisas, tem sim lambisomem, entendeu? E eu falei pra Robertina que um dia eu vi o Lampião. Tô falando pra você, Lampião acabou sumindo, entendeu? Lampião acabou sumindo das nossas histórias, acabou sumindo da nossa vida, e eu acho que ele virou lambisomem pra sempre, saiu pelas essas estradas aí do Rancho Grande, essas estradas de chão batido, entendeu? Porque eu ouço uivo, e muito tarde da noite eu sempre penso, falo, não, isso aí é o Lampião que virava lambisomem. Robertina era sempre apaixonada. Agora Robertina cresceu, tá com os outros pessoais pra lá, né? Conhecer outras pessoas, né? Eu vou falar pra você, mas de vez em quando a gente conversa nesse tal de zap, nessas internet da vida. Você sabe como que é. E eu sempre conto pra ela essas histórias, pra ela de lambisomem, falo que essas histórias, ela fala, Tião, você tá endoidando, Tião. Fala, não tô, Bertinho, tô falando pra você, tamo cuidando dos boizinhos, da vaquinha. Esses dias eu vi umas cabras ali, ó, que sumiu. Falei, é lambisomem que pegou? É lambisomem que chupou o sangue das cabras? Isso pode? Gente, no Rancho Grande muita coisa acontece de diferente pra cá. A gente tem a Belinha, mas a Belinha você sabe como que é, né? Ela não é tão brava assim não, tô falando pra você. Também tem o Januário. O Januário, menino, só sabe subir nas teias, fazer barulho, fazer aqueles barulhos assim que é tarde da noite que a gente acorda com medo, aqueles barulhos de gato batendo assim. Também temos lá, aqui tem muitos animais mesmo. Não vou falar pra você, hein? O Januário é aqueles gatos que parece uma onça, mas não tem nada de onça. Só sabe comer, dormir. Falar pra você. Acho que ele defende o Rancho Grande, mas não defende, entendeu? E aí eu falo pra você, a Catarina fica de lá pra cá, também é outra que só dorme, que só ronca. Então assim, quem mais cuida dos animais aqui sou eu, né? Porque eu sou corajoso, tenho um tesouro na vida, né? Esquetoso. O velho Tião também vem aqui de vez em quando. O velho Tião sabe umas coisas aí, né? Pra espantar os animais bravos aqui do Rancho Grande, pra que a gente fica tranquilo, sossegado e em paz, entendeu? Vou falar pra você, muita coisa aconteceu no Rancho.